Olá, que alegria poder conversar com você pela TV Comunhão, pela Rádio Comunhão. Que olha só, o livro que vai nortear o nosso programa e que recebe a nossa querida convidada, Sementeira de Bênçãos, é uma psicografia de Wagner Gomes Paixão, e eu abri logo na mensagem do mentor espiritual da nossa casa, Bezerra de Menezes, e ele fala sobre o bom samaritano e encerra a mensagem: estejamos atentos por estender as mãos, alongar as forças do coração tanto quanto se faça necessário, incorporando com fé e alegria a força do samaritano, que é indubitavelmente a caridade personificada pelo celestial amigo a fim de tornar a terra melhor. Pois é, você quer aproveitar um pouco mais desse livro? Vem à livraria da nossa casa, da Comunhão Espírita de Brasília, porque você não vai se arrepender. E aqui conosco, ela, Thelma Alves, a nossa querida conselheira, ela é advogada, é uma das... já foi dirigente da diretoria de atendimento e orientação, fundou um dos trabalhos muito importantes na nossa casa, a harmonização. Sabe quando você vem fazer tratamento aqui e fica esperando lá na sala Eurípides Barçanufo? Pois é, aqueles irmãos que ficam lá falando com você são os harmonizadores. E ela, junto com outras irmãs, foi quem começou esse trabalho. Seja bem-vindo ao Espiritismo em Foco, Thelma. Um prazer recebê-la. Muito obrigada, muito obrigada. E você viu a mensagem, né? Tudo veio juntinho para que nós conversássemos de paciência. Isso mesmo. Difícil termos paciência com essas modificações que o mundo vem apresentando? Nossa, muito, muito difícil. É um exercício diário, a paciência que a gente tem que exercer. Hoje em dia nós convivemos mais uns com os outros, né? Apesar das tecnologia e tudo, mas a convivência é bem maior. E eu vejo assim, a gente está no momento de colocar o que tem para fora. E aí vem a impaciência, né? Uns com os outros, no trânsito, na convivência familiar, durante o dia a dia, no trabalho. Então a gente quer, sabe, estourar mesmo. E nós temos que exercitar isso, nos conhecer principalmente, né? Fazer assim, o que está pegando mais? O que existe de mais, o que me afeta mais? Então a gente tem que procurar o autoconhecimento, né? Ser cristão, ser espírito e cristão são sinônimos, né? Então assim, um não está sem o outro. Então a gente tem que ter isso no nosso coração. Contar até 10. Eu costumo falar para minhas amigas, né? Falo assim, olha, quando você se depara com alguma situação, então vai lá para o quarto ou para o banheiro, isso aqui, pega um cabo de vassoura e morte. E depois respira fundo, vai encarar a situação. A situação com seus familiares, a situação com seus amigos, com aquela pessoa que vem conviver com você no trabalho. Então é isso, no trânsito, contar até 10, 1000, e tomar um copo d'água, né? Engolir um brejo. É verdade, né? Então, assim, a gente, todas as orientações que Jesus, os nossos mentores, Chico, Dr. Bezerra de Menezes, então, todas as orientações que a gente recebe, a gente adotar e aplicar, de fato, aí é exercer a paciência. E Thelma, é muito difícil nós sermos pacientes conosco mesmo? É extremamente difícil. Por que será que isso acontece? Porque é aquela questão, nós temos, como diz Kardec, né, as nossas más inclinações. E essas más inclinações, essas tendências negativas, através da convivência uns com os outros, que eu até brinco, né, que aquela pessoa que está naquele momento nos atiçando, nos irritando, né, é aquele instrumento de evolução. Eu até brinco assim, porque fulano é instrumento de evolução, o marido, o filho, o amigo. Então, assim, passa a ser, né, que ele vai no ponto-chave do seu problema, no ponto-chave de você eclodir com todo esse processo de
irritabilidade, de estresse, aquele que te cortou no trânsito. Então, assim, tudo isso está te afetando em particular. E o que a gente vê é: conhecereis a verdade vos libertará, que é muito forte. E essa liberdade está dentro da gente, né? Esse conhecimento, a doutrina trabalha muito isso, o autoconhecimento. O que eu tenho, o que me afeta mais? Então, o nosso companheiro, companheira, filho, amiga, amigo, eles são nossos espelhos. Então, através do que ele vai mexer com você, é o que vai eclodir. Então, a gente começa assim, naquele primeiro processo, você explodiu, né? Você fica a lei da ação e reação imediata. E depois você vai começar aquele exercício, né, que Agostinho fala, você vai lembrar: eu perdi paciência hoje, não vou lembrar. Amanhã vou lembrar, perdi de novo, né? Aí estão toda série de situações. Aí você começa a entender, a exercitar, a ver o que colocou Jesus, a visualizar Chico, Madre Teresa de Calcutá, Joana de Ângeles. Então, todos esses irmãos que passaram por nós, e a gente vê na literatura, na convivência e tudo, e aí a gente começa a adotar, né? E tudo. Então, assim, e tudo é trabalhar a paciência, né? Tudo é trabalhar a paciência, e não é fácil. É difícil. Como é que é trabalhar a paciência sendo médium psicofônica, Thelma? Isso é extremamente difícil, porque, assim, além das atribuições do plano material, né, eu estou falando isso porque eu sou médium psicofônica e tem outras mediunidades também. Além disso, você tem a influência dos irmãozinhos do plano imaterial, né, do plano da erraticidade. E o que acontece? Eles vão te influenciar. Eles chegam perto de você, aí emite ideias, aí você olha para determinada pessoa, aí você já fica com raiva, né? Aí tudo superdimensiona para o médium, tudo, né? Como até o Divaldo sempre colocou, que assim, que vai no velório, ele é mais triste que os familiares, que a viúva, que o viúvo. Vai para o casamento, ele é mais feliz que a noiva. Né? Isso então, é para todos entenderem, né? Que o médium dimensiona um pouco mais as coisas. Mas é superdimensiona mesmo. E, inclusive, não é só a relação com o desencarnado, mas é a relação também com o encarnado. Porque é questão de sintonia, de energia. Então, assim, às vezes eu posso chegar perto da Ana Cláudia e ela está passando um momento difícil e eu vou captar energeticamente tudo que ela está sentindo. E aí eu vou externar, e sem um conhecimento prévio, eu vou começar a se sentir fica irritada com tudo e com todos. E não sei distinguir. No começo acontece muito isso. Então você vai se desentender com as pessoas em volta, com o contexto onde você está, e quando você começa a entender isso e diferenciar isso, né, aí o que acontece? O vigiar e o orar tem que estar junto nisso tudo, né? E aí a gente começa a trabalhar com mais consciência e autoconhecimento, né? Que o médium tem que se educar para poder trabalhar, para poder conviver, porque senão ele não consegue conviver com ninguém. E como é que foi o início da caminhada da Thelma aqui na Comunhão Espírita? Teve que ter muita paciência ou não? Muita paciência, paciência assim, que até hoje a gente tem que ter, né? Porque eu, como médium psicofônica, e assim a gente veio para casa pela dor mesmo, né? Não foi pelo amor, não, pela dor, que a gente queria se livrar da mediunidade, dos irmãozinhos que nos acompanhavam, porque o médium, ele atrai mesmo, não tem jeito, a gente, né, não tem como mesmo. E no começo eu vim para cá para me livrar desses irmãos, dessa situação que a gente vê, escuta, pensa que está maluco, e é uma coisa bem interessante. Mas conta pra gente, tudo iniciou naqueles jardins maravilhosos da FEB, não é? Foi o meu refúgio na comunhão, porque assim, no caso eu trabalhava
numa instituição evangélica, perto da FEB, né? Trabalhei lá quase 10 anos, e tinha todos esses sintomas mediúnicos e não sabia o que era. Inclusive, eu e uma amiga. E sem conhecimento, porque eu de origem católica, eu não conhecia essa coisa de espiritismo, mas sempre via, conversava, falava, mas enfim. Eu vou tentar ser breve. E aí eu e essa amiga minha passávamos mal. E aí a gente falou assim, vamos procurar um lugar para... Passava mal o dia inteiro. Chegava passando mal, acordava, passava mal. Aí a gente viu a FEB, que tinha um jardim maravilhoso, acolhedor. Alguns anos atrás não tinha cerca, não tinha guarda vigiando, não tinha nada. Então a gente ia para lá na hora do almoço e ficava rezando, porque só o que a gente conseguia fazer, uma passava mal, outro dia a outra passava mal, era assim. E o administrador lá da FEB, uma pessoa que zelava pela casa, chegou para a gente e falou assim, ela conversou com a gente e tudo, ele falou assim, olha, o que vocês têm é mediúnico, a gente come mediúnico e tal, aí contou para a gente o que era e nos deu o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns e o livro dos espíritos. E passou, nós lemos e tudo, e acabou que a gente passou mais mal ainda. Aí era uma loucura, a gente desmaiava, ia para o pronto-socorro, era uma loucura. E porque o médium, ele tem efeitos orgânicos mesmo, e tem que ter muita paciência para lidar com tudo isso. E depois o seu João Perfeito, que era administrador lá da FEB, falou assim, minhas filhas, por que vocês não vão na comunhão espírita se tratar? A gente, poxa, boa ideia. E viemos aqui na comunhão e tudo, fizemos, na época chamava orientação, e a pessoa que nos atendeu falou assim, olha, vocês não precisam de tratamento, não, 1 mês só de tratamento, vocês precisam de 2 meses de tratamento seguido, porque vocês estão... Aí explicou mais ou menos para a gente, e a gente com vontade de se livrar da mediunidade, se livrar dessa questão toda, mas acabou que tivemos que ter paciência em se conhecer como médium, né? Termos paciência em trabalhar isso, e fomos acolhidos por essa casa com... Não foi fácil, a mediunidade não é uma coisa fácil, não é, mas o mais importante disso, né, com muita paciência, em se conhecer, em trabalhar todo esse contexto que foi, sabe, o véu que vai saindo assim, a gente vai enxergando a realidade, foi se abrindo para a gente. E aí hoje nós estamos aqui na casa, eu acho que uns quase 30 anos, trabalhando a mediunidade, né? Trabalhando o autoconhecimento, que é sempre importante lidar, e trabalhando essa convivência maravilhosa que a gente tem com a nossa casa e se conhecendo como ser humano, né? Então, assim, eu vou sendo breve, né? A Thelma é uma pessoa extremamente doce, extremamente caridosa, mas tem 2 fatos marcantes na vida dela. Um é uma vinda para a Comunhão Espírita de Brasília, para aquele médium que está no começo, e aquele que já está lá no seu meio da caminhada e que às vezes diz assim, mas hoje eu não vou porque aconteceu tal coisa. Ela vai contar pra gente o que aconteceu dentro do ônibus, na L2 aqui em Brasília, ela vindo pro trabalho mediúnico. Não é não, Thelma? Depois ela conta o outro, que eu já vou falar. Não, essa foi uma história interessante, porque assim, quando a gente, no começo, para trabalhar na casa, como médium, acontece uma série de coisas e a gente tem que exercer sempre a paciência, né? E dessa vez não deu para vir de ônibus. Não, de carro, não estava como poder vir de ônibus. E no trajeto da L2 Norte para cá, no início do ponto de ônibus aqui da L2 Sul, uma pessoa jogou ovo dentro do ônibus e acertou em várias pessoas, inclusive em mim. E aí eu cheguei assim, porque no dia do grupo a gente chega assim, às vezes influenciada pelos irmãos, vem triste, vem assim querendo desistir de trabalhar, de largar tudo. Aí eu cheguei aqui toda suja de ovo e tudo, fiquei na porta do grupo
esperando ser atendida, isso fora os problemas particulares que a gente tem, né? Então, soma tudo isso aí, né? E aí eu vi aquela ovada e tudo, e o nosso grupo na época era da passe, né? E depois tinha parte da psicofonia. E ele estava na porta do grupo assim, e falando, eu fico aqui, não fico aqui. Será se dá? Nossa, eu estou passando por tantos problemas particulares, ainda tem essa questão de levar ovada, vão para casa trabalhar, ainda tem que levar ovada. E vem aquelas influências, né, mexendo com a cabeça da gente. Aí quando eu falei assim, quer saber? Eu vou largar tudo, vou embora, vou para casa. Tá bom. Na hora, encontro com um colega do grupo, né, um amigo do grupo que já desencarnou, falou assim, o que houve, Thelma? Eu falei assim, eu estou toda suja de ovo, melada, eu não vou ficar aqui não. Ele falou assim, não, você vai ficar assim, você vai ficar e vai trabalhar assim. Vai no banheiro, tenta lavar o que der e tudo, e você... E aí ele pegou, me deu um abraço e falou assim, você nem tá cheirando a ovo, né? Vai lá. Aí eu fui no banheiro, lavei, fiquei com a roupa molhada, mas aí eu trabalhei, foi um dos dias que eu mais trabalhei aqui na casa, né? Então, assim, a gente tem que vencer todos os obstáculos e trabalhar a paciência. Não adianta, a paciência é uma virtude que, se a gente desenvolvê-la, a gente vai, consequentemente, afetar as outras e trabalhar isso. Então, assim, aí trabalhei, foi o dia que mais dei passe, mais que trabalhei na psicofonia, na evidência, e as coisas fluíram, né? E a Thelma chegou a um determinado momento da vida que resolveu fazer a faculdade de Direito. E na casa espírita, não são tudo flores, não. Houve sim aqueles irmãos que disseram a ela, você já passou do tempo, faz isso não, pra quê? É bobagem. E quantas vezes, na época de chuva em Brasília, ia a Thelma com os cadernos todos secos para a universidade e voltava com eles, todos molhados. Perseverou e hoje é advogada. Isso. Fruto de muita paciência, né? Muita paciência mesmo, né? Porque quando pelo fato da mediunidade, então, às vezes tudo fica mais difícil, a questão do estudo, porque você começa a ter vários problemas. Eu tive mediunidade desde pequena. Então, assim, para estudar, para você vencer certas coisas assim na vida, fica muito complicado. E aí eu tive filhos cedo, aí tive neta e tudo, e chegou um momento que eu fiz terapia e tudo, com psicóloga, a gente falou assim, por que você não faz uma faculdade? Eu falei, tá, vou fazer uma faculdade. Aí fiz né, vestibular e tudo, acabei passando na faculdade. E deu certo, tudo fluiu já, mas já com idade assim, bem madura, né, e tal. Aí teve gente aqui na casa que falou, como é que você vai fazer faculdade, já velha e tudo? Como é que pode, tudo? Eu falei assim, olha, aí eu pensei, quer saber? Se nós somos espíritos imortais, e se a gente vai para o plano espiritual levando conhecimento, por que não levar esse conhecimento, né, de direito e tudo? Não me importo, se eu tiver 90 anos, eu vou fazer, me oportunizar a estudar, vamos estudar, né? Porque a gente leva tudo. Aí entrei, foi muito difícil também, porque médio é uma ralação, não vem dizer que a gente como médio vai... E principalmente quando abraçamos determinadas causas, como aqui na Comunhão Espírita, que a gente ajuda a levar essa casa aqui, que é uma casa que influencia não só o Brasil, Brasília, o Brasil, como o mundo inteiro, que é formador de espíritas mesmo. Então, quando a gente está à frente de uma situação dessa, existem várias situações fora que, se deixar, te impede de andar, né? Tanto na parte intelectual, como na parte
moral, como na parte doutrinária, né, e ser cristão, acaba impedindo tudo isso. Então, tudo é difícil. Então, você encontra barreiras dentro da casa, fora da casa, barreiras físicas, assim, todas as situações. E aí, com isso, você tem que realmente exercer a paciência. Chegar para os irmãos aqui dentro e falar, olha, nós somos espíritos imortais. Então, assim, mas eu não desisti. E o importante é a gente não desistir do que a gente se propõe a fazer e do que nos oportunizam a gente fazer. E é isso que é o fundamental. E com muita paciência, assim, inclusive na primeira aula, aqueles linguajares jurídicos e tudo, eu fiquei assim, boiando, meu Deus, o que é isso? Porque eu já tinha mais de 25 anos que eu tinha concluído o 2º grau. Então, assim, tudo para mim era novo. Mas aí eu até brinco, costumo falar que a gente tem os meus 2 tic-tecos, que são os 2 neurônios que a gente tem que começar a ativá-los, a exercitar, a fazer outras ligações, se já queimou neurônio, então deixa para lá, ignora. Aí vai fazer outras ligações e a gente começa a estudar. E é até, né, uma relação maior, mas nada é impossível de ser concluído. E é novamente como? É a paciência. É a paciência que a gente chega até lá, é a paciência que a gente, depois dessa etapa, aí o pessoal não vai fazer a ordem, aí vem a pressão da ordem, né? Tem que fazer a ordem, o que você tem que fazer? Aí vem, né, essas cobranças, né? Aí você tem que falar, peraí, gente, vamos ter cuidado, deixa o meu momento. A gente vai estudar e graças a Deus eu já estou aqui como servidora pública e também como advogada e com a mediunidade sempre aflorada, a turminha atuando também. E eu coloco muito assim, se tem obsessor, a gente tem que trabalhar com mais paciência ainda. Por quê? Porque é mais uma pessoa que a gente vai conquistar, né? Seja esse obsessor encarnado ou desencarnado, independente disso, a gente não tem que se preocupar, mas vai ser, quando a gente tocar o coração desse obsessor, seja ele encarnado ou desencarnado, vai ser mais um nosso aliado. Como Divaldo teve um com 40 anos obsediando ele, chegou o momento X que ele conseguiu tocar o coração desse obsessor e ele se tornou um aliado. Então, nossos obsessores, mais uma vez eu falo, vamos com muita paciência chegar no coração deles. Não é fácil, é um caminho árduo, mas é um caminho extremamente recompensador. Ô, Thelma, quero te agradecer muito, agradecer por tudo, agradecer pela tua vida, por tu existires, pela tua família. Tu sabes o quanto eu amo vocês, quanto sou grata. Muito obrigada pela paciência, né, por estar aqui e pedir a esse anjo Ismael que entoe, então, os mais lindos cânticos sobre ti, sobre toda a família. Muito obrigada por estar aqui no Espiritismo em Foco e obrigada, acima de tudo, por ser essa pessoa que tu és. Muito obrigada, só tenho a agradecer, principalmente os nossos mentores aqui desta casa, né? Jesus, de Deus, de todo. Porque só eles, eu recebendo a intuição e escolhendo, né, o caminho, assim, tem me dado, assim, né, a certeza de eu estar num bom caminho. Muito obrigada a vocês. E depois desta sementeira de bênçãos que foi o programa de hoje, só nos resta dizer um beijo grande no coração e até o próximo programa.